Primeiro livro dos Reis, como está em nossa liturgia, no capítulo 10, nós retornamos ao capítulo 10, agora para a leitura do versículo 14 até o versículo de número 29. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10, de 14 a 29, até o final do capítulo. E esse capítulo agora, essa parte, melhor dizendo, essa segunda parte do capítulo, nos falará das riquezas de Salomão. Vocês viram que na primeira parte do capítulo 10, Jonathan querido, na primeira parte do capítulo 10, nos falou o texto da sabedoria incomparável de Salomão, ao ponto da rainha do sul, a rainha de Sabá, ter ido ter com Salomão, ok? Nós vimos a glória da sabedoria dele nesta narrativa que nos conta a ida da rainha de Sabá até Salomão para ouvir da parte dele a sabedoria que Deus havia lhe dado. Agora, nós veremos da riqueza de Salomão, ok? Como ele era rico, como Deus havia enriquecido a Salomão. Vamos então à leitura do texto sagrado de 1 Reis 10, 14 a 29. Os irmãos acompanhem, por favor, a leitura. Diz assim o texto sagrado: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e o espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim, ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Meus irmãos, nós vamos mais uma vez orar ao Senhor. Nós já oramos ao Senhor, através do nosso irmão Diácono Felipe, pedindo para que Deus nos abençoe. E agora nós vamos mais uma vez orar ao Senhor para que nos fale por meio de sua palavra. Ó Deus santo e bendito,
Ó Pai, nós lemos a Tua palavra, nós já lhe pedimos aqui, ó Deus, para que o Senhor abençoe a pregação da palavra. E, ó Deus, Pai, que através da pregação da Tua palavra, pelo poder de Jesus Cristo, pelo auxílio do Espírito, nós saímos daqui certos de que Jesus Cristo e o reino do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor entregará a Jesus Cristo, é mais precioso do que todo ouro, do que todos os bens terrenos. E que nós saiamos daqui, ó Deus, certos de que nós devemos agarrar aquilo que nós não podemos perder jamais. Assim abençoa-nos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, em 1859, na Pensilvânia, em uma cidade chamada Titusville, havia um homem que se tornaria famosíssimo. O nome deste homem de Titusville era Edwin Drake. Edwin Drake era o nome deste homem. E por que ele se tornaria famosíssimo? Porque naquela época, muitos estavam descobrindo a busca pelo petróleo, o chamado ouro negro. E naqueles dias, o petróleo era apenas recolhido em locais que ele conseguia atravessar o solo. Então, em alguns poucos locais onde o petróleo conseguia atravessar o solo, os homens iam lá para recolhê-lo. E isso dava por dias alguns ou apenas alguns barris de petróleo, poucos barris de petróleo. Naquele tempo era assim. Até que Drake, esse Edwin Drake, lá em Titusville, teve uma ideia que foi considerada uma ideia maluca, uma ideia louca, de que existia alguma maneira de bombear o óleo do fundo da terra. Havia alguma maneira de trazer aquele petróleo, aquele óleo do fundo da terra para o solo. E assim, Drake construiu uma engenhoca ultramoderna, que era um cano de ferro impulsionado por um motor a vapor, movido por um motor a vapor. E este cano, movido por esse motor a vapor, perfurava a rocha e bombeava o petróleo para se colocar nos barris. E aí, se produzia, então, passaram-se a produzir por dia cerca de 25 barris de petróleo, o que era uma espécie de milagre naqueles tempos. Drake, obviamente, começou a ficar muito rico, porque o petróleo faz isso, né? Ele enriquece. E muitos homens começaram a ir à Pensilvânia, à cidade de Titusville, procurando também se enriquecer. E muitos ficaram ricos. Mas a história conta que da mesma forma que muitos homens enriqueceram rapidamente com a descoberta de Drake, muitos também empobreceram com a mesma rapidez. Da maneira que eles ganhavam dinheiro fácil com o petróleo, eles gastavam tudo facilmente e voltavam à miséria como no estalar de dedos. O próprio Drake, Edwin Drake, perdeu tudo que tinha. Ele se tornou rico, mas depois perdeu tudo que tinha. E era visto na cidade de Titusville andando com uma roupa toda esfarrapada, como um mendigo. Assim foi o final de sua vida. Meus irmãos, há uma expressão latina que poderia muito bem traduzir o que aconteceu naquela época em Titusville. E a expressão latina, em português, seria mais ou menos assim: a glória do mundo passa. A glória do mundo passa. Assim passa a glória do mundo. Os tesouros da vida são sempre de curta duração. Então, sempre que virmos prosperidade, agiremos com sabedoria se dissermos: assim passa a glória do mundo. Toda fama, irmãos, toda fortuna, toda fama e fortuna que experimentamos passará em breve. Salomão,
é uma testemunha disso. A segunda metade do capítulo 10, do primeiro livro dos Reis, mostra a era dourada de Salomão. A Bíblia destaca o auge da realeza de Israel antes da vinda de Cristo nesse relato sobre o reino de Salomão. A palavra-chave dessa passagem é ouro. Por que ela é a palavra-chave, Roberto? Porque Daniele e Silas, ela aparece cerca de 10 vezes para ser específico. 10 vezes ela aparece no texto, a palavra ouro. Então, ouro é a palavra-chave desse texto, é o que chama atenção aqui. Assim, a Bíblia quer nos impressionar, quer nos fazer ver a glória esplêndida do reino de Salomão, este reino de ouro, esse reino dourado, Mateus. Mas também, nós precisamos, diante desse texto bíblico, considerar o seu contexto adequado. Lembrando que a rapidez com que a glória terrena passa é verdadeira. E facilmente os homens idolatram o ouro. Então, duas coisas nós devemos ver aqui como avisos da Bíblia nesse texto que conta o auge do reino de Salomão em sua glória terrena, em seus bens terrenos, em seu ouro. A primeira é que esta glória terrena passa rapidamente, ela há de se acabar. A segunda é a inclinação dos homens em colocar o seu coração nos bens terrenos, no ouro. Assim como em Tuteusville, colocaram o coração no petróleo. E muitos homens daqueles acabaram em ruína e miséria. Assim também hoje, muitos homens colocam o seu coração nas riquezas e acabarão da mesma forma. Vamos ver o texto, como ele nos fala dessas coisas. Bom, meus irmãos, naquele tempo, uma maneira de medir a glória dos reis era pesar todo o seu ouro. E não é só naqueles tempos, né? Hoje ainda, as pessoas pesam ouro, certo? Naquele tempo, também eles faziam. Olha só o texto do versículo 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Meus irmãos, essa era a receita fiscal de Salomão anual. Quando fazia o balanço anual da receita de Salomão, da riqueza dele, ela de fato apontava para 666 talentos de ouro. Isso, segundo alguns estudiosos, equivaleria hoje, né? A equivalência dela hoje, desse valor, seria mais ou menos em algumas centenas de milhões de dólares. Alguns acham que beiraria $1 bilhão anuais. Seria o valor desses 666 talentos de ouro que Salomão recebia por ano. Era a conta do que ele tinha. Veja o versículo 15. Além do que entrava fora, aqui a ideia de acrescentar, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. O texto não diz aqui o quanto entrava, no versículo 15, dos vendedores, do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia, dos governadores da terra que tinham que pagar impostos, tributos a Salomão. Mas nós podemos ter uma ideia razoável olhando, por exemplo, para a casa do Líbano, que era a casa onde Salomão armazenava não só as suas armas, mas também a sua riqueza. Lembra que quando Salomão construiu o seu palácio, construiu o templo do Senhor, ele também construiu a casa chamada Casa do Líbano, porque ela era construída com cedro do Líbano. E ali guardava-se todo o arsenal militar do reino de Israel e todo o tesouro. Para você ter uma ideia, para nós termos uma ideia, veja como o texto descreve. Olha só o versículo 16. Fez Salomão 200 paveses. Paveses, não? O que eram os paveses? Eram escudos. Eram escudos grandes, certo? Se hoje nós tivéssemos, como de fato, né? Se hoje entre nós tivesse pessoas que possuiriam ouro, nós o possuiríamos em barras, não é? Comum é ter barras de ouro.
Naquele tempo eram escudos de ouro. As pessoas faziam escudos de ouro, grandes e pequenos. Tá? Os paveses eram grandes escudos de ouro. Então veja, fez o rei Salomão 200 escudos grandes, você pode traduzir assim, paveses de ouro batido. 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. 600 ciclos de ouro era mais ou menos 3,6 kg de ouro para cada escudo. E aqui nós temos apenas aqui 200 paveses. Então, para cada um deles, 3,6 kg de ouro. Olha o versículo 17. Isso para ter ideia, Carla, da glória terrena, esplêndida, dourada, as riquezas do reino de Salomão. Olha o versículo 17. Vamos ver juntos? Fez também 300 escudos. E o rei os pôs na casa. Então veja, fez também 300 escudos. Esses eram menores, porque arratéis era uma medida equivalente a 450 gramas. Então aqui nós tínhamos escudos com um pouco mais de 1,370 kg. Então eram escudos diferentes dos paveses, que eram escudos maiores, mais pesados, olha, 3 quilos, certo? E 700, mais ou menos 600. Aqui nós temos escudos menores, de 1,370 kg. Então veja, e esses escudos eram de ouro, e mandou pesar para cada escudo esse valor de 3 arratéis. E o rei os pôs na casa do bosque. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nós temos uma ideia aqui das riquezas de Salomão, do reino dourado de Salomão. É interessante que em 1748, o compositor alemão Handel, o mesmo da obra O Messias de Handel, famosa, né? O Aleluia de Handel e tudo mais, ele compôs uma oratória, ou um libreto, né? Como de fato também se chama a oratória, a composição, chamada Salomão. Era uma composição de Handel, Salomão. E lá, ali, Handel faz com que o rei, por assim dizer, né, na sua ópera, na sua oratória, celebre a sua riqueza cantando o seguinte, abre aspas, é como se Salomão estivesse cantando, né, na obra de Handel. Ouro agora é comum na nossa costa feliz, e os cedros são frequentes como sicômoros. Baseado no texto, né, o texto fala disso, cedros como sicômoros. Tudo conspira para abençoar os meus dias. A abundância ergue os seus tesouros e demonstra ao longo das planícies fecundas seus inúmeros presentes. Fecha aspas. Então, até mesmo, né, mais recente, século XVIII, a obra de Handel, esse compositor alemão, cantava as glórias, o reino dourado, o reino de ouro de Salomão. Irmãos, às vezes nós ouvimos aquele ditado, né? Nem sempre tudo que reluz é ouro, não é? Não é assim? Nem tudo que reluz é ouro. No caso de Salomão, era. No caso de Salomão, no caso de Salomão seria, não é tudo que reluz ouro, né? Não é tudo que reluz ouro, porque no caso dele era de fato. Salomão possuía muitos tesouros preciosos e de beleza opulenta. Veja o seu trono, irmãos, olha que trono. Veja o trono. Versículo 18 a 20 vai descrever o trono de Salomão. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus. O espaldar do trono, como nós sabemos, né, o espaldar é o encosto. É isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, onde nós reclinamos, né, colocamos as costas, apoiamos as costas. Era o espaldar, diz aí, né, no versículo de número 19. O espaldar do trono, ao alto, era redondo. Aqui ele era redondo. E aí diz mais o texto, de ambos os lados tinham braços. A gente pode até imaginar, né? Sim, devido à proporção, obviamente, né? Essa cadeira que aqui está ao nosso lado. Era mais ou menos essa ideia que está descrevendo. Ambos os lados tinha, né, um lugar de colocar os braços, né? Tinham lá o local junto aos braços, o assento dos braços. E em cada local desse apoio para os braços tinha um leão. Tinha um leão de um lado e um leão de outro. E aí veja só o versículo de número 20. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus que o trono possuía. Veja que complexo era o trono.
O trono era toda essa obra complexa. Ela tinha, não era só o trono, tinha os seus 6 degraus. E em cada degrau havia 2 leões em cada degrau, ou seja, o número 12. Né? Você tinha no primeiro degrau um leão na extremidade, outro na outra extremidade. Aí vinha o segundo degrau e assim por diante. 2 leões por degrau em suas extremidades. E tudo isso coberto de ouro. Feito de marfim e coberto de ouro. Vejam a glória de Salomão. E por que os leões, né? Por que leões? Porque Judá recebeu da bênção de Jacó. Judá, quando recebeu a bênção de Jacó, foi reconhecido como um leão. A tribo de Judá era reconhecida como um leão. Olha o que Jacó disse na sua bênção. Lá em Gênesis. Judá, que era a tribo, né? Judá, Jerusalém, a tribo lá onde estava o reino, o capital do reino. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então veja, Judá é leão. Então Salomão escolheu os leões como símbolo, segundo a bênção de Jacó, como leão. A ideia de Judá, tudo conquista, né? Quem vai mexer com Judá? Quem vai mexer com o leão? Diz lá, quem despertará o leão? Quem vai lá para despertar o leão? Então Judá é como um leão, ele triunfará. Daí Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Quem vencerá Jesus Cristo? Quem pode contra ele? Quem o despertará? A ideia é essa, o poder de Cristo. Então era um símbolo do reino de Judá, os leões ali. E 12, por causa que Judá reinava sobre as 12 tribos de Israel. Mas veja a opulência, a glória dessas coisas. A glória terrena é algo impressionante. Impressionante. Agora veja, olha o versículo de número 21. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro. Irmãos, nós vamos, assim eu creio aqui que eu e você talvez, não sei, mas nós vamos morrer sem beber uma taça de ouro. Vamos morrer. Mas Salomão bebia em taças de ouro. Era a taça, era o copo dele, era de ouro. Veja. E aí me diz mais, e também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. Não era só o copo que ele bebia, não, as coisas que ele bebia. Toda ali, de fato, os elementos da cozinha ali, da casa do bosque, eram de ouro. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Né? Às vezes as mulheres aí compram algumas coisas de prata, né? Naquele tempo não faria sucesso, né? Não teria valor nenhum. Por quê? Não é porque a prata não tem a sua beleza e tudo mais, é porque era tanto ouro, que a prata era insignificante, era muito ouro. Então naquele tempo a prata não era estimada, não tinha estimação nenhuma, era muito o ouro. Salomão também não só tinha riquezas, como nós vimos aqui, né? O ouro do seu reino dourado, mas ele também tinha sucesso no comércio internacional. Olha aí, versículo 22. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, uma frota que ia de Jerusalém a Tarsis, com as naus de Irão, de 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo o quê? Ouro, mais ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Búzios são macacos, né? Búzios é uma espécie de macaco uivador, né? E Salomão amava a fauna, né? Você vê isso pelos livros dele na Bíblia. Provérbios, ele fala muito de animais, tal. Então ele amava a fauna. Então ele pedia para trazer pavões, macacos uivadores, né? Os bágios. Ele gostava de ter animais. Então veja. Então, mais ainda, meus irmãos, Salomão era dono então dessas frotas, desses grandes navios marítimos, capazes de navegar até Tarsis e trazer de lá ouro, prata, animais raríssimos, né? De todas as espécies. Então veja, nós vemos a glória de Salomão aqui. E aí eu parto para a primeira aplicação que essa parte nos ensina. O que nos ensina essa descrição da Bíblia sobre as riquezas e as glórias do reino de Salomão? Meus irmãos, tudo isso para nós é muito impressionante. Mas como a Bíblia avalia as glórias do reino de Salomão? Como que a Bíblia avalia? Como devemos interpretar este texto? Todo esse ouro que Salomão
possuía. O que isso ensina para nós, biblicamente? O que Deus quer ensinar quando ele escreveu essas coisas? Parece que não tem importância nenhuma, né? Tá falando de ouro que a outra pessoa teve há muito tempo atrás. O que isso tem a ver conosco? Irmãos, o que as riquezas do rei Salomão nos ensinam sobre as implicações espirituais da riqueza, sobre nossa própria relação com as coisas da vida? Vamos lá, irmãos. Primeira coisa é que as riquezas são um bem em si. Elas não são um mal. Elas são boas. Precisamos reconhecer que o ouro é algo bom em si mesmo. O ouro e prata e também o marfim, com que Salomão construiu também o seu trono, essas coisas, esses bens terrenos, eles são coisas belas criadas por Deus para o prazer do seu povo. Então, quando você vê essas belezas, vê coisas de fato de ouro, ou banhadas de ouro, ou construções de marfim, você se gloria, você vê a glória da criação. O que Deus criou é belíssimo. O ouro é especialmente bonito, o que é uma das razões pelas quais ele é universalmente reconhecido como um tesouro valioso. Isso aí vale ouro. As pessoas falam, isso é ouro. Então usam o ouro como símbolo de coisas preciosas. Então veja, meus irmãos, de acordo com essa reputação, a Bíblia muitas vezes nos apresenta o ouro através de um olhar positivo. A Bíblia, em muitos lugares, não fala mal do ouro. Apresenta o ouro positivamente. Eu vou dar um exemplo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento isso acontece. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Lá em Gênesis, diz que o Éden, o Jardim do Éden, possuíam belos rios. E aí diz assim, esses rios que possuíam o Éden, o jardim, percorriam a terra de Avilá, onde há ouro. Aí Moisés, ao escrever Gênesis, diz assim, o ouro dessa terra é bom. Gênesis 2, 11, 12. O ouro, então, faz parte do mundo bom que Deus criou. É uma dádiva de sua graça comum e razão para o seu louvor. Lá em Ageu, o profeta Ageu, lá no capítulo 2, 8, o Senhor diz assim, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O ouro é algo bom que Deus criou, é belo, esse metal nobre, e é do Senhor. Ele diz, meu é o ouro. Mais ainda, as instruções que Deus dera a Moisés, quando no Monte Sinai Deus falara com Moisés para construir o tabernáculo, lembra que o tabernáculo e seus utensílios possuíam ouro. Muitos deles eram banhados a ouro. A Arca da Aliança era banhada a ouro. Quando Salomão construiu o templo, nós vimos alguns domingos atrás, nós vimos que os utensílios, as coisas do templo de Salomão lá dentro, a parte interna, possuía ouro também. Irmãos, o ouro ainda é descrito, irmãos, no Novo Testamento, por exemplo, como o material a ser construído, o fundamento espiritual de Cristo. Lá fazem, em 1 Coríntios 3, faz uma comparação daquilo que nós construímos, as coisas boas que nós fazemos na obra de Deus, como tendo qualidades diferentes. Alguns constroem como a obra de Deus como se usassem ouro, outros como palha. Então veja, ali Paulo usa o ouro como excelência de uma obra. Compara a obra de alguém ao metal nobre, ao ouro. Então veja, na Bíblia se fala bem do ouro. Alguns grandes homens e heróis da fé possuíam ouro. Abraão possuía ouro. José possuía ouro. Mordecai, lá no livro de Esther, possuía ouro. Encontramos também imagens bíblicas que falam da beleza e da durabilidade do ouro. O ouro, por exemplo, é um ornamento adequado para a noiva no dia do seu casamento. Está lá em Salmo, no Salmo 45, fala que o ouro é um adorno para a noiva no dia do seu casamento. É interessante também que a Bíblia, no Novo Testamento, usa o ouro com a ideia de purificar impurezas. A Bíblia diz que as impurezas na obra santificadora de Cristo são purificadas como o ouro é purificado pelo fogo. Então a Bíblia usa o ouro nesse símbolo de purificação. Assim como o ouro é depurado, é purificado no fogo, assim também o Espírito Santo nos santifica dos nossos pecados. O ouro, então, meus irmãos, é trabalhado de maneira positiva na Bíblia. Ele não é um mal em si. As riquezas não são um mal em si. O dinheiro não é um mal em si. Ok? Bom, visto isso, vamos continuar. O ouro, então, era o metal dos reis, certo?
E assim o ouro de Salomão era um sinal de sua majestade real. Porque, lembra? Assim também Deus usou o ouro nas construções em seu nome como símbolo da sua majestade real. Assim também Salomão usava ouro como símbolo da sua majestade real. O ouro é próprio dos reis, não é verdade? Então, assim, aqui também é descrito. Mas a Bíblia, isso ainda é enfatizado por esse texto, quando fala o versículo 23 e 25. Olha aí. Assim, vamos ler juntos, 23 e 25? Me ajudem aí, lendo comigo bem forte, por favor. Assim o rei Salomão... Todo mundo procurava entender com ele, para ouvir a sabedoria de Deus que puseram no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim, ano... Então veja, Salomão excedeu em riqueza todos os reinos do mundo naquela época. E os presentes que recebia constavam de prata, de ouro. Veja como era grande a riqueza que Deus havia dado a Salomão. Aliás, Deus prometeu a Salomão dar-lhe riqueza. Esse texto mostra que Deus cumpria as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Lembra que quando Deus apareceu a Salomão, falando a Salomão que Salomão poderia pedir o que fosse a Deus? E Salomão pediu sabedoria, lembra? Aí depois dele pedir sabedoria, o texto diz assim, Deus diz assim, também Salomão, até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. 1 Reis 3:13. Então tudo que nós estamos vendo aqui é o cumprimento da promessa de Deus. Deus cumpre tudo o que ele fala. É óbvio, isso não quer dizer que Deus vai tornar todos nós ricos, mas ele prometeu a Salomão que encheria Salomão também de riqueza, embora Salomão não tivesse pedido isso. Quando Salomão, veja só que interessante, que maravilhoso. Quando Salomão buscou o que mais importa, a sabedoria de Deus, com ela, Deus lhe deu tudo. E nós vamos ver que quando Salomão começou a buscar as riquezas, ele começou a perder tudo. Que é o inverso. Quando Salomão buscou a Deus, em Deus ele teve todas as coisas. Mas quando ele começou a colocar o coração dele nas riquezas, ele começou a perder tudo. Ok? Essa é uma verdade para todos nós aqui. Se nós colocarmos nosso coração em Cristo, nós nele teremos todas as coisas. Se nós colocarmos o coração em outra coisa, nós perderemos tudo. Ok? Nós vimos aqui que a riqueza não é um mal em si. E que Deus é a fonte de toda a riqueza. Não é verdade? Nós vimos aqui que essas riquezas vieram pela promessa de Deus a Salomão. Acabamos de ver aqui. Que Deus falou a Salomão que daria riquezas a ele. Podemos dizer algo semelhantemente sobre as riquezas que Deus nos tem dado, irmão. Sabia? Nós somos ricos, sabia? E eu não estou falando de ricos só espiritualmente, não. Estou falando de ricos materialmente. Nós somos ricos. E em um certo aspecto, nós somos mais ricos que Salomão, sabia? Deus cumpriu a promessa e tem cumprido a promessa de cuidar de nós. E Ele tem respondido às nossas orações, fornecido tudo o que precisamos, tendo fornecido tudo o que precisamos. Na verdade, Deus tem feito mais ainda. Muitos cristãos aqui no Ocidente, irmãos, são mais ricos do que fora Salomão, como nós dissemos. Podemos, por exemplo, podemos não ter tanto ouro como Salomão tinha, né, Natália? É verdade, nós não temos tanto ouro, nem chegamos muitas vezes perto do que Salomão tinha, não é verdade? Mas pense por outro lado, nós comemos de uma variedade maior de comida. Salomão não tinha a variedade de comida que nós temos para comer. Mais ainda, meus irmãos, nós comemos uma variedade de alimentos frescos. Salomão não tinha essa facilidade. Nós temos. Nós somos mais ricos do que Salomão nesse sentido. Mas veja só, nós usamos roupas mais confortáveis. Nós temos não só uma variedade de roupas melhores, mas mais confortáveis. Nós temos mais acesso a isso, muito mais. Pense também, meus irmãos, que nós temos móveis mais funcionais. Olha que dificuldade de construir móveis naquela época. Nós temos móveis em nossas casas mais funcionais. E a qualidade, a quantidade, a variedade, as cores, tudo isso é mais rico para nós. Pense também que nós temos, por exemplo, tipos de tecnologia que Salomão nunca sequer sonhou.
Temos aparelhos eletrônicos, smartphones. Comunicamos-nos com maior rapidez do que jamais Salomão pensara em se comunicar. Veja, em certo aspecto nós somos muito mais ricos. Temos muito mais do que Salomão teve. Nós temos, por exemplo, uma variedade de música maior do que Salomão tinha. Isso para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Mas nós temos uma variedade de música muito maior do que Salomão tinha. Veja, irmãos, em todas essas coisas, Deus tem nos mostrado que tem nos dado uma vida boa nessa terra. Nós temos muitas coisas. E devemos dar graças a Deus por todas essas coisas. Quando você compra ou adquire um celular, um smartphone, você deve dar graças a Deus. É uma coisa boa. Desde que você a use para a glória dele. Para ver coisas boas ali. Mas que glória, que bênção você ter adquirido um bem. Quando você compra um carro, quando você financia um apartamento e recebe o apartamento, que bênção é isso, irmãos? Isso é uma bênção de Deus. Isso é uma graça dele que tem nos dado. Quando nós temos um trabalho e recebemos nosso salário, tudo isso vem do Senhor. Louve a Deus pela sua época dourada. Você também tem uma época dourada nesse sentido. Você também tem de fato usufruído de muitas riquezas, nesses sentidos que nós falamos aqui. Deus tem te dado isso. É do Senhor que vem. Louve a Deus por essas graças. Quando você for comer, quando você for almoçar e jantar, ore ao Senhor antes. Senhor, obrigado pela variedade da comida. Obrigado porque essa comida é diferente da semana passada ou do dia de ontem. Que riqueza as coisas que o Senhor tem dado. Louve a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo eu caminho aqui para um perigo que acompanha tudo isso. Embora a riqueza não seja assim um mal, pelo contrário, é uma bênção de Deus, ela envolve um perigo, de fato, vital, terrível, se nós não soubermos lidar com isso. Por outro lado, meus irmãos, para manter as coisas na devida perspectiva, é preciso ouvir o outro aspecto que a Bíblia diz sobre o ouro. A Bíblia fala mais coisas sobre o ouro. Ela não diz só que o ouro é coisa boa criada por Deus, que o ouro tem a sua validade, que o ouro é uma bênção de Deus, simbolizando aqui as riquezas. Mas a Bíblia também diz que há coisas mais preciosas do que o ouro. Por exemplo, a sabedoria, o conhecimento que vem de Deus é mais precioso do que o ouro. Salomão disse isso. Salomão disse assim, e Salomão era o dono desse ouro todo. Olha o que ele diz. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Quanto melhor é adquirir a sabedoria, o verdadeiro conhecimento, Vitória, do que o ouro. Isso está em Provérbios 16. Jó, lembra de Jó, do texto, do livro de Jó? Jó era um homem rico, lembra-se? Ele foi rico 2 vezes, no início do livro e no final do livro. Lembra? No início era um homem rico, aí Deus provou Jó, aí no final, Jó, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, passaram no teste, Deus lhe deu muito mais, 2 vezes mais do que ele tinha, ficou mais rico ainda. E olha o que ele escreveu sobre a sabedoria. Não se dá pela sabedoria ouro fino, nem se pesa por ela a prata por câmbio. Não se pode avaliá-la pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala à sabedoria, nem o cristal. A sabedoria não se trocará por joia de ouro fino. Jó 28, 15 a 17. Se por um lado o ouro é bom, não há nele pecado, é uma bênção de Deus, por outro lado há coisas muito mais preciosas do que ouro. E os próprios homens ricos da Bíblia, os crentes, falaram disso. Mas veja mais, a palavra de Deus que traz sabedoria é mais preciosa do que ouro. Lá no Salmo 19, que nós lemos no início do culto, diz que ela é mais valiosa, a palavra de Deus, é mais valiosa do que muito ouro depurado. O apóstolo Pedro apresentou a fé em Cristo por meio da palavra como mais preciosa do que ouro perecível. 1 Pedro 1:7. A fé em Cristo, que vem pelo ouvir da palavra, é mais preciosa do que ouro perecível. Por mais precioso que seja o ouro, ele não se compara aos tesouros inestimáveis de conhecer a Cristo no Evangelho. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje
É incomparavelmente melhor do que nós ficarmos bilionários. É incomparavelmente melhor. Jesus Cristo, irmãos, é o tesouro dos tesouros. Então, veja só. O pecador mais pobre, com uma Bíblia, crendo nela, é mais rico do que o homem mais rico do mundo. Um pecador que possui uma Bíblia e crê na sua mensagem é mais rico do que o mais rico dos homens no mundo. Irmãos, o ouro não pode nos valer no dia do juízo. A palavra de Deus pode, se você crê nela, vai te salvar do juízo, da ira de Deus. Mas o ouro não pode. Ezequiel disse acerca dos ímpios o seguinte: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Ezequiel 7, 19. Eu fico pensando, irmãos, nos homens que confiaram em ouro, em riquezas, no dia do juízo, eles vão apresentar isso a Cristo. Eles vão apresentar essas coisas a Cristo. Com que eles se apresentaram a Cristo? Com ouro, com prata? Jesus diz, meu é o ouro, minha é a prata. Estou apresentando o que é meu. Eu não preciso dessas coisas. Mas a fé na palavra de Deus é que salvará o homem, que justificará o homem no dia do juízo. Então veja, o ímpio não se justificará nem por sua prata, nem pelo seu ouro. Há coisas mais importantes do que o ouro, muito mais importantes. Mas veja, há outro perigo aqui. Não só de nós considerarmos o ouro como mais importante, como assim, fazendo assim, nós passamos a idolatrar o dinheiro, os bens terrenos, o ouro. É importante nós entendermos as limitações da riqueza. Porque para muitas pessoas, a riqueza é um ídolo. Olha o que diz o salmista no Salmo 115. Prata e ouro são os ídolos deles. Irmãos, nós enfrentamos a mesma tentação. É verdade, meus irmãos, que nós não nos prostramos, pelo menos assim esperamos, que não nós nos prostramos diante de imagens de ouro, para fazer oração a imagens de ouro ou de prata. Mas é também verdade que nós somos tentados a termos outros ídolos, por exemplo, o cartão de crédito. O cartão de crédito pode ser um Deus para nós. Ele pode ser a tentação que nos desvia do caminho. Algumas pessoas cobiçam o que o cartão de crédito, o dinheiro pode comprar. Por exemplo, algumas pessoas cobiçam joias de ouro, apartamentos luxuosos, casas, automóveis. Algumas pessoas gostam da atenção que recebem por possuírem a tecnologia mais recente, o smartphone recentemente lançado. Algumas pessoas amam essas coisas. Elas acham que isso é vida, que isso é mais importante. Ah, meus irmãos, sim. Algumas pessoas manter a todo custo o seu padrão de vida. Às vezes nós tivemos um padrão de vida há tempos atrás e a economia do país não nos permite ter o mesmo padrão. Ao invés de nós entendermos isso e mudarmos para um apartamento menor, nós, por causa da idolatria ao padrão de vida, nós fazemos a família toda sofrer para manter o mesmo padrão. Porque achamos que descer, por assim dizer, é humilhante demais. E aí fazemos todos sofrerem. Família se acaba em trabalho, não tem mais tempo para nada, ninguém tem mais tempo para manter aquele padrão, para poder ostentar. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas posam de ricas, mas não têm dinheiro? Estão todas endividadas. Fazem dívida o tempo todo e tem aquela pose, mas vai ver as contas, não fecham nunca, porque eles adoram o estilo de vida, eles têm que manter aquilo. Eles têm que ir nos restaurantes mais caros, eles têm que ir. Eles viraram escravos dessas coisas. Isso é idolatria, que o amor ao dinheiro traz. E esse é um perigo. Irmãos, lembremos de que os tesouros deste mundo não são as glórias do reino de Deus. Não confie no ouro terreno para satisfazer a sua alma. Jó estava no caminho certo quando disse: se no ouro pus a minha esperança, e disse ao ouro fino, em ti confio,
Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, assim negaria eu ao Deus lá de cima. Jó 31, 24, 28. Se eu tivesse dito ao ouro, em ti confio, e se eu tivesse me ostentado as minhas conquistas terrenas, eu teria negado ao Deus lá de cima. Eu estaria pecando contra Deus. Irmãos, lembre-se disso. Você e eu perderemos todo o nosso ouro, todos os nossos bens, quando nós morrermos. É verdade que nós podemos perdê-lo até antes disso. Você sabe que tem pessoas que perdem tudo até antes de morrer. Por causa de crises, por causa da economia que vai mal, por causa de maus investimentos. Nós sabemos. Mas se assim não for, é certo que quando nós morrermos, nós perderemos tudo que é terreno. Mesmo se nós acumularmos uma grande fortuna e conseguirmos preservar até ficarmos velhos com os cabelos grisalhos, mesmo assim teremos de deixar tudo para trás quando morrermos. Charles Haddon Spurgeon, pregador batista de séculos passados, ele conta em um dos seus livros, em uma das suas pregações, que havia um homem muito rico, dono de muitos navios na Inglaterra. E uma certa feita, alguém se aproximou dele, alguém que era crente, e disse a ele assim, a este homem muito rico: você não se importa com a sua alma? Aí este homem rico respondeu: alma? Alma? Eu não tenho tempo para me importar com alma. 2 semanas depois, aquele homem morreu. Então veja, irmãos, nós não levaremos nada daquilo que temos aqui. Por isso, se temos com o que comer e com o que nos vestirmos, estejamos contentes, porque nós não levaremos nada deste mundo, ok? Irmãos, mais tarde, as riquezas de Salomão seriam todas levadas para o Egito. Tudo que Salomão juntou, Cida, seria mais tarde levada para o Egito. Os egípcios invadiriam Jerusalém e levariam todos os tesouros que Salomão juntou. Isso está em 1 Reis 14. A gente vai chegar lá, no capítulo, se Deus quiser. No capítulo 14 vai dizer, Gustavo, que os egípcios vieram e levaram todas as riquezas. Tudo que você está vendo aqui. Os egípcios viriam e tomariam tudo. Irmãos, lembram-se de Titusville, lá na Pensilvânia? Assim passa a glória do mundo. Tudo que nós temos agora, desse bem terreno, será levado, finalmente. E ainda mais, mesmo que não seja tirado de outros, nós vamos deixar aqui para outras pessoas. Nós vamos morrer, vamos deixar aqui. E as outras pessoas? Serão sábias ou tolas em administrar o que deixamos? Salomão tinha essa preocupação e isso aborrecia ele. Lá em Eclesiastes, ele diz assim: também aborreci todo o meu trabalho, com o que me afadiguei debaixo do sol. O seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Aí a pergunta que ele faz: e quem pode dizer que aquele que virá depois de mim será sábio ou estulto ou tolo? Será que o meu filho, a quem eu darei toda a minha riqueza que eu juntei, vai construir algo maior do que eu construí ou vai desperdiçar tudo? Salomão morreu sem ter a certeza. Mas o que aconteceu foi que seu filho desperdiçou tudo. O seu filho, lembram-se? Roboão? Ele desperdiçou tudo. Ele perdeu tudo. Por isso, meus irmãos, Jesus Cristo adverte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não se preocupem com isso. Onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6, 19 a 20. Irmãos, nós caminhamos para o final. E a última parte do texto, de 26 a 29, nos fala que Salomão não só confiou nas riquezas, mas ele também começou a confiar no seu poderio militar. Olha aí, vamos ler juntos? 26 a 29, e aí nós terminamos? Leiamos. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém.
Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heveus. Irmão, Salomão, na verdade, havia se tornado um comerciante de armas do Oriente Médio. Como ele era um intermediário entre os egípcios e os sírios. Ele importava dos egípcios e vendia aos sírios. Todo o comércio do mundo passava por Salomão. Salomão gerou, assim, grande lucro. Mas é interessante nós olharmos para frente, né? O que isso daria quando Salomão começou a confiar em tudo isso? No seu ouro, no seu poderio militar, no seu comércio. Começou a confiar. Tanto, meus irmãos, que esse texto não fala de Deus. Perceberam? Não tem nenhum versículo aqui que fala que Salomão lembra do Senhor. Tudo aqui é confiado no ouro, no aspecto da força militar. Tudo aqui. Então mostra que o coração de Salomão está se desviando. Ele está confiando nessas coisas. E é interessante nós olharmos um pouco mais para frente e vemos que lá, como eu disse, em 1 Reis 14, depois em 1 Reis 20 e depois em 2 Reis 5, os egípcios e os sírios vão atacar a Israel. É interessante. Os mesmos povos com quem Salomão comercializa agora virão contra Israel para destruí-lo. Os mesmos povos. Veja, Salomão começou a fazer comércio com esses povos e deu a eles o que era necessário para depois eles virem contra Jerusalém. Salomão foi contra uma lei de Deus para o rei de Israel. Olha o que Deus diz lá em Deuteronômio sobre o futuro rei de Israel. Olha o que Deus diz. O rei não multiplicará para si cavalos, e Salomão os comprava do Egito. Nem fará voltar o povo ao Egito. Ou seja, Salomão fez o povo voltar ao Egito porque entrou em comércio com o Egito. Para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei para este caminho. E Salomão quebrou a lei. Ele voltou ao Egito. Ele queria mais e mais. Mais ouro, mais poderio militar, mais cavalos, mais carros. E ele se deu. E ele era um crente, mas ele se deu a estas coisas. No capítulo 11, nós vamos, se Deus permitir, daqui a alguns domingos, voltar ao livro de 1 Reis, e nós veremos o capítulo 11, que é o próximo capítulo. No capítulo 11, diz aí, da idolatria de Salomão. Salomão passa a adorar falsos deuses. O capítulo 11 mostra a derricada, a queda vertiginosa de Salomão. O fracasso dele espiritual. Só que a gente não pode esquecer que no capítulo 10, os sinais já estão presentes. A coisa não acontece no capítulo 11. Ela começa no capítulo 10. Toda queda é assim. Toda queda acontece por nos desviarmos pouco a pouco de Deus. Irmãos, ninguém abandona a igreja de uma hora para outra. Ninguém estava com a fé firme e forte no domingo, aí no próximo ele apostata da fé. É sempre aos poucos. É sempre começando a faltar ali, não resistindo à vontade de ficar em casa num dia ali. E aquilo vai alimentando, aquilo vai crescendo, até chegar ao desastre. É assim que começa. Os pecados sempre começam sendo pouco alimentados para uma tragédia maior. Ninguém se torna adúltero da noite para o dia. Começa curtindo pornografia aos poucos. Curtindo coisas imorais. E aí quando a tentação vem, não resiste. Porque alimentou o coração. Foi aos poucos alimentando. Até que caiu. A tragédia do capítulo 11, ela começa antes. Ela começa no capítulo 10. Quando Salomão começa a desviar-se de Deus e colocar o seu amor nas riquezas.
Veja, como eu disse, as riquezas, diz a Bíblia, não são más, não são o mal, mas o amor a elas. É o caminho da ruína. E é o que Salomão começa a trilhar aqui, infelizmente. Infelizmente. Eu termino. E quanto a nós, irmãos? E quanto a nós? Quais são os sinais de alerta na nossa vida que nós estamos caminhando em direção à própria ruína? Na sua vida tem algum sinal de alerta? Será que tem alguma coisa acontecendo na sua vida que Deus está tentando te avisar que você está andando por um mau caminho? Que é o caminho da ruína? Na vida de Salomão também existiram sinais de alerta, mas ele não deu atenção. Será que na nossa vida também não há um sinal de alerta? Quando, por exemplo, nós podemos estar nas reuniões semanais aqui na igreja e nós não estamos presentes, quando nós preferimos ver alguma coisa na televisão ou ir para algum lugar, passear, ao invés de estarmos diante da palavra. Será que não são sinais de alerta que o nosso coração está começando a se afastar do Senhor? Está anunciando a tragédia maior. Talvez o sinal de alerta seja a busca que eu e você temos exercitado por coisas terrenas, como se a aquisição de algo que temos agora realmente satisfazesse a nossa alma. Às vezes, meus irmãos, a gente às vezes não percebe isso, mas a falta de controle com o nosso dinheiro é um sinal de alerta. É um sinal de alerta ao amor ao dinheiro. Nós achamos que vamos ser felizes se nós tivermos aquilo, ou se nós comermos isso, ou se nós formos vistos em tal lugar, fazendo tal coisa. Isso é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada com você e comigo. Que nosso coração começou a se desviar da vida que é Cristo e começou a colocar a vida em bens terrenos. Isso é um sinal de alerta. Deus está te avisando que o que pode vir é trágico. Irmãos, talvez seja a confiança que depositamos em nosso dinheiro como garantia do nosso futuro, ou em nossas habilidades como garantidores do nosso sucesso. Seria fácil nós dizermos que tudo isso todo mundo faz, não é verdade? Pastor, mas todo mundo corre atrás de dinheiro. Pastor, mas todo mundo está aí dando o máximo para aganiar recursos. Salomão também poderia dar essa desculpa, certo, irmãos? Salomão poderia falar para Deus, Deus, eu sou um rei, e rei junta ouro, e rei tem que ter ouro, e rei tem que ter riquezas. Salomão também poderia dar essas desculpas. Mas antes, irmãos, de inventarmos desculpas por estarmos investindo no tipo errado de tesouro, devemos ouvir a advertência do apóstolo João. Olha o que o apóstolo João diz. O mundo passa. Lembra lá? De Titusville? A glória passa. João diz assim, o mundo passa, bem como seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 1 João 2,17. Essa é a maneira de João dizer o seguinte, a glória do mundo passará. As coisas pelas quais você tem lutado, trabalhado, os bens terrenos, isso tudo ficará aqui. Isso tudo pode ser, antes do que você espera, tirado de você. Todas essas coisas, de mim e de você. Hoje você mora num bairro bom. Amanhã você já não pode morar. Você nunca sabe. Olha a tragédia lá do Rio Grande do Sul. Você acha que alguém lá esperava isso? Você acha que alguém lá contava com isso? Alguém estava planejando isso lá? Não estava. Porque, meus irmãos, quando menos se espera, aquela tempestade da qual Jesus fala no final do Sermão do Monte nos alcançará. E a diferença que fará é onde a casa foi construída. Lembram-se? A casa na rocha. Veio a tempestade e os ventos deram contra ela. E foi grande a força contra ela, mas ela não caiu. Porque foi edificada sobre a rocha. Porque Cristo era o fundamento. Nós não sabemos o que virá amanhã. Mas nós sabemos que a glória do mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Este mundo está perecendo, juntamente com tudo que nele há. Portanto, irmãos,
Portanto, irmãos, não nos impressionemos excessivamente com o ouro terreno. Quando você ver alguém, uma pessoa muito rica, não tenha inveja. Não se impressione excessivamente com isso, porque tudo aquilo passará. Tudo aquilo passará. Não faça escolhas espirituais erradas. Não confie naquilo que é passageiro, para que a sua alma não seja arruinada. Eu termino com uma força para isso. Jesus Cristo nos dá uma força para nós não nos encantarmos com o ouro terreno. Ele diz que é uma glória superior. Há uma glória superior. O reino do Senhor Jesus Cristo e suas riquezas eternas. Lá em Apocalipse, o reino de Jesus Cristo, lá diz que cada um dos seus cidadãos terá uma coroa de ouro na cabeça de cada um dos cidadãos do seu reino, dos filhos de Deus. Cada um possuirá uma coroa de ouro. As praças, as ruas deste reino são descritas em Apocalipse 4 como de ouro, feitas de ouro. Havia lá uma praça feita de ouro. A cidade, a Jerusalém eterna, é descrita como uma metrópole de ouro puro. Apocalipse 21, 18. Isso quer dizer que lá no novo céu e nova terra essas coisas serão de ouro, de fato? Não. Isso quer dizer que como o ouro é um símbolo de esplendor e glória, isso quer dizer que você jamais verá uma glória como a glória do reino eterno de Cristo. Você crê nisso? Você anseia por esse reino? Eu e você sequer imaginamos o que será esse reino. Você e eu não podemos sequer sonhar. Nós não temos ideia do que esse reino será. Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para o seu povo. Nós sequer podemos sonhar com isso. Nossa imaginação está muito aquém de imaginar a glória do reino de Cristo. Se os homens ficavam boquiabertos como a rainha de Sabá diante da glória efêmera, passageira de Salomão, o que será a glória do Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo, Senhor do universo? E pela graça de Deus, nós lá estaremos. Nós veremos com os nossos olhos a glória eterna e incomparável. Enche a sua mente, o seu coração dessa verdade. Combata fogo com fogo. Quando os homens se destruírem, se acabarem, se arruinarem, correndo atrás de dinheiro, do ouro deste mundo, você se lembre de que você tem algo infinitamente incomparável. Que você não precisa entrar nessa corrida de fato terrível e trágica pela cobiça deste mundo, mas que em Cristo você tem lugar no seu reino eterno, o seu reino dourado. Nenhum dos filhos da Sião celestial jamais dirão: assim passa a glória do mundo. A verdade que foi lembrada em Titusville, assim passa a glória do mundo, jamais será lembrada no reino eterno de Cristo. A glória ali jamais passará. Nós lá diremos: assim permanece eternamente a glória de Jesus Cristo para sempre. Irmãos, o reino dos céus, o reino de Cristo, é o lugar onde devemos depositar o nosso tesouro, o nosso coração. Não em um reino passageiro, mas em uma época dourada, que nunca jamais acabará. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.